Crescendo em uma cozinha aconchegante iluminada pelo sol, repleta do aroma de biscoitos e bolos recém-assados, Fernanda sempre foi encantada pelo mundo da confeitaria desde tenra idade de 6 anos. Podia ser encontrada de pé em um banquinho junto ao balcão da cozinha, suas pequenas mãos ajudando ansiosamente a medir farinha e açúcar. Seus olhos brilhavam de alegria cada vez que suas criações saíam do forno. A confeitaria não era apenas um hobby para a jovem Fernanda. Era uma paixão que enchia seu coração de calor e felicidade. Conforme Fernanda crescia, suas habilidades e seus sonhos também cresciam durante o ensino médio. Tornou-se conhecida por seu extraordinário talento para a confeitaria, ganhando vários concursos locais. Seus colegas estavam sempre ansiosos para provar suas últimas invenções. E os professores frequentemente se encontravam ansiosos por eventos escolares onde os produtos assados de Fernanda seriam o destaque. Foi durante esses anos formativos que Fernanda percebeu que a confeitaria era mais do que um passatempo. Era sua vocação. Ela se imaginava abrindo uma padaria charmosa, um lugar repleto do confortante aroma de canela e chocolate, um refúgio para aqueles que procuram consolo em uma fatia de bolo ou um croissant quente e amanteigado. No entanto, nem todos compartilhavam da visão de Fernanda para o seu futuro. Sua mãe, Sofia, era um contraste marcante com o mundo brilhante e esperançoso com o qual Fernanda sonhava. Sofia era uma médica respeitada conhecida por sua postura séria e abordagem pragmática da vida. Para Sofia, o mundo não era um lugar para sonhos e paixões, mas um campo de batalha onde a praticidade e a estabilidade financeira reinavam supremas. Ela via a confeitaria de Fernanda não como um talento, mas como uma distração caprichosa do que considerava um caminho de carreira apropriado. Fernanda, você não pode estar falando sério sobre essa fantasia de confeitaria, Sofia frequentemente dizia com uma voz tingida de uma mistura de frustração e incredulidade. Você tem uma mente brilhante. Você poderia estar salvando vidas, fazendo uma diferença real no mundo como médica. Mas, mãe, a confeitaria faz uma diferença. Traz alegria, conforto, me faz feliz, Fernanda respondia. Sua voz, uma mistura de desafio e súplica. Sofia suspirava, um som pesado e derrotado. A felicidade não paga as contas, Fernanda. É hora de pensar seriamente no seu futuro. Você precisa de uma carreira que garanta estabilidade e respeito, algo substancial, não isso. A tensão entre o sonho de Fernanda e as expectativas de sua mãe lançava uma sombra sobre as aspirações de Fernanda, deixando-a em uma encruzilhada entre seguir seu coração e acalmar os desejos de sua mãe. O caminho à frente era incerto, e Fernanda sabia que escolher sua paixão poderia significar arriscar a aprovação da única pessoa que ela ansiava por orgulhar. No entanto, no fundo, a chama de sua paixão pela confeitaria continuava a piscar, recusando-se a ser extinta pela dúvida ou pelo medo. Os contínuos desentendimentos entre Fernanda e sua mãe, Sofia, sobre o futuro de Fernanda, tornaram-se mais intensos com o passar do tempo. A casa, que antes era preenchida com o aroma confortante da confeitaria, agora frequentemente ecoava com vozes elevadas e o pesado silêncio que seguia seus argumentos. Sofia, firme em sua crença de que uma carreira médica era o único caminho viável para Fernanda, não deixava pedra sobre pedra em seus esforços para influenciar sua filha. Ela frequentemente lamentava para suas amigas sobre as aspirações irrealistas de Fernanda, pintando um quadro de um futuro repleto de incertezas e dificuldades se Fernanda perseguisse a confeitaria como carreira. Sentindo-se encurralada e emocionalmente exausta, Fernanda encontrava-se lutando contra um turbilhão de culpa e confusão. A persuasão implacável de Sofia, juntamente com os sutis, porém persistentes, incentivos de amigos da família que ecoavam os sentimentos de Sofia, desgastavam a determinação de Fernanda. Você tem tanto potencial, Fernanda, não desperdice em um capricho, diziam eles, suas palavras ecoando na mente de Fernanda como um tambor incessante. Finalmente, após uma discussão particularmente acalorada, onde a decepção de Sofia era palpável, a resistência de Fernanda desmoronou. A ideia de estar constantemente em desacordo com sua mãe, a pessoa que ela sempre admirou, era insuportável.
Com o coração pesado e um senso de resignação, Fernanda se inscreveu na faculdade de medicina. Ela disse a si mesma que era apenas para ter um pouco de paz, o silêncio, as vozes insistentes da dúvida e da desaprovação. Mas, no fundo, uma parte dela se perguntava se estava atraindo seu verdadeiro eu. No dia em que se matriculou, o processo pareceu um borrão. Cada formulário que preencheu, cada caixa que marcou, parecia outro passo para longe de seus sonhos. As imagens vibrantes de sua aconchegante padaria começaram a desvanecer, substituídas pelos corredores estéreis e intimidadores de uma instituição médica. Fernanda tentou convencer a si mesma de que isso era para o melhor, que talvez com o tempo ela pudesse aprender a amar esse novo caminho. Apesar da relutância inicial e da sensação persistente de perda, Fernanda começou sua jornada na faculdade de medicina, fazendo o melhor para se ajustar a este novo capítulo de sua vida. Sofia, sentindo um senso de realização por direcionar sua filha para o que ela acreditava ser um futuro mais seguro e respeitável, tornou-se uma presença regular na vida universitária de Fernanda. Ela frequentemente visitava sob o pretexto de verificar como estava e fornecer apoio, mas suas visitas também eram uma maneira de garantir que Fernanda estava mantendo seus estudos e não se desviando do caminho traçado para ela. Durante essas visitas, Sofia aproveitou a oportunidade para conhecer os colegas de grupo de Fernanda, apresentando-se como uma mãe preocupada e envolvida. Sua postura carismática e autoritária, juntamente com seu interesse genuíno nas buscas acadêmicas dos alunos, rapidamente a tornou querida pelos amigos de Fernanda. Com o tempo, ela se tornou uma espécie de mentora para o grupo, oferecendo conselhos e compartilhando suas experiências de sua própria carreira médica. Suas histórias de sessões de estudo até tarde da noite, casos desafiadores e a satisfação de salvar vidas pintaram um quadro convincente da profissão médica, reforçando ainda mais sua influência sobre Fernanda e seus colegas. Os amigos de Fernanda, impressionados com as realizações de Sofia e gratos por sua orientação, frequentemente falavam bem dela, reforçando a presença de Sofia na vida universitária de Fernanda. A relação de Fernanda com seus colegas de grupo tomou um rumo complexo, pois eles começaram a relatar secretamente a Sofia sobre o progresso e o bem-estar de Fernanda. Esse desenvolvimento, embora enraizado em seu respeito e admiração por Sofia, criou inadvertidamente uma rede invisível de vigilância ao redor de Fernanda. Os colegas, acreditando que estavam agindo no melhor interesse dela, compartilhavam atualizações com Sofia, discutindo as notas de Fernanda, sua participação em projetos em grupo e seu ajustamento geral às exigências rigorosas da Faculdade de Medicina. Ei, Sofia, só queria te informar que a Fernanda foi muito bem na última prova. Ela definitivamente está pegando o jeito, alguém poderia dizer durante uma ligação casual, pensando que estavam fornecendo notícias reconfortantes. Outro poderia enviar uma mensagem: Fernanda parecia um pouco para baixo hoje. Talvez o estresse esteja pegando um pouco nela. Achei que você deveria saber. Esses relatórios, destinados a ser úteis, tiveram um efeito duplo. Por um lado, mantiveram Sofia informada sobre a jornada acadêmica de Fernanda, permitindo que ela se sentisse envolvida e de alguma forma no controle da situação, reforçando sua crença de que sua intervenção havia colocado Fernanda no caminho certo. Por outro lado, colocaram Fernanda sob um microscópio, escrutinando cada movimento seu e alimentando a pressão que ela sentia para atender às expectativas de sua mãe. Durante uma de suas visitas rotineiras à faculdade, Sofia decidiu abordar um novo assunto com Fernanda. Elas se sentaram no modesto e um tanto desordenado apartamento estudantil de Fernanda, cercadas por livros didáticos de medicina e notas. A conversa, que começou com as discussões usuais sobre aulas e bem-estar de Fernanda, tomou um rumo inesperado quando Sofia mencionou Rafael, um dos colegas de grupo de Fernanda. Fernanda, você sabe, eu tenho conversado com seus amigos e realmente acho que você deveria passar mais tempo com Rafael. Ele é um estudante tão brilhante e dedicado, Sofia começou, seu tom casual, mas com um indício de intenção. Fernanda, pega de surpresa, franziu a testa levemente. Rafael. Sim, ele é ótimo nos projetos em grupo. Muito confiável. Mas por que você diz isso?
Sofia sorriu, inclinando-se como se fosse compartilhar um segredo. Bem, eu tive algumas conversas com ele e devo dizer que ele é bastante impressionante. Não apenas academicamente, mas ele parece ser um jovem centrado e responsável, o tipo de pessoa que tem uma visão clara para o seu futuro. Fernanda escutava. Uma mistura de curiosidade e apreensão crescendo dentro dela. Ela sabia para onde essa conversa estava indo. Eu apenas, acho, Sofia continuou, escolhendo suas palavras cuidadosamente, que poderia ser bom para você ter alguém como ele em sua vida. Alguém que compartilha suas ambições, que entende as pressões e os compromissos deste caminho que você escolheu. Fernanda podia sentir as implicações não ditas das palavras de sua mãe pairando no ar. Não era apenas sobre ter um parceiro de estudos ou um amigo. Sofia estava imaginando algo mais profundo. A ideia de Rafael, a quem ela sempre viu como nada mais do que um colega confiável sendo considerado como um parceiro potencial, era inesperada. Mãe, Rafael é um cara ótimo. Claro, mas somos apenas colegas de classe. E, honestamente, tenho tanto na minha agenda agora que realmente não consigo pensar em mais nada. Fernanda respondeu, tentando desviar a conversa desse território inesperado. Sofia assentiu. Sua expressão compreensiva, ainda que preenchida com uma ponta de decepção. Claro, querida, eu entendo, é só uma ideia. Você sabe, eu só quero o melhor para você, alguém que possa ser um parceiro em todos os sentidos da palavra. A conversa gentilmente se afastou de Rafael e voltou para tópicos mais seguros, mas Fernanda não conseguia se desvencilhar da sensação de que a visão de sua mãe para sua vida estava se tornando cada vez mais prescritiva, de sua carreira à sua vida pessoal. Parecia que havia um plano traçado para ela, deixando pouco espaço para seus próprios desejos e sonhos. A ideia de ser delicadamente empurrada para um relacionamento, especialmente com alguém tão intimamente ligado à sua vida atual como Rafael, fez Fernanda se sentir ainda mais presa em uma narrativa que ela não havia escolhido para si mesma. A apreensão de Fernanda logo se tornou realidade, pois Sofia, não desanimada pela resistência inicial de Fernanda, começou sua campanha para empurrar Fernanda em direção a Rafael com a mesma tenacidade que havia usado para convencê-la a seguir a carreira médica. No entanto, os conselhos não eram sobre estudar mais ou focar em sua carreira, mas sobre como atrair e manter a atenção de Rafael. Fernanda, sabe, um pouco de esforço na maneira como você se veste não faria mal. Talvez use aquele vestido bonito que você tem, o azul. Ele realmente destaca seus olhos, Sofia sugeriria, seu tom leve, sua persistência. Fernanda, que sempre valorizou o conforto sobre o estilo, especialmente no ambiente de alta pressão da faculdade de medicina, achou essa mudança de foco desconcertante. Seu guarda-roupa, uma coleção de jeans casuais, camisas confortáveis e a peça ocasional unissex, nunca havia sido um ponto de discórdia até agora. E lembre-se, querida, estar em um relacionamento requer um nível de seriedade. Você precisa mostrar que está comprometida, que está pensando no futuro, Sofia continuou. Seu conselho soava mais como um plano estratégico do que questões do coração. Apesar dos protestos de Fernanda de que ela não estava interessada em namorar, especialmente alguém do seu grupo de estudos como Rafael, as palavras de Sofia eram como um fluxo constante e inabalável, desgastando a resolução de Fernanda. Fernanda não pôde deixar de recordar a última vez que havia sido influenciada pelas persuasões persistentes de sua mãe, o que a levou a um caminho de carreira que ela não havia escolhido para si mesma. O paralelo entre as duas situações era marcante e perturbador. Sentindo-se acuada e exausta pelos conselhos incessantes e pelo medo iminente de decepcionar sua mãe novamente, Fernanda relutantemente concordou em sair com Rafael. A decisão parecia uma concessão, uma maneira de apaziguar as visões insistentes de sua mãe para sua vida, em vez de um passo tomado por interesse genuíno ou desejo. No dia do encontro, Fernanda se viu diante do espelho, vestida no vestido azul que Sofia havia recomendado, sentindo-se deslocada e incerta. O reflexo que lhe devolvia o olhar parecia um estranho, alguém desempenhando um papel em vez de viver sua própria verdade.
À medida que ela partia para o encontro, um sentimento de resignação a envolvia, um reconhecimento silencioso dos compromissos que estava fazendo numa tentativa de navegar pela complexa teia de expectativas e aspirações que definiam seu relacionamento com a mãe. O resultado do primeiro encontro de Fernanda com Rafael deixou-a se sentindo mais desconectada e desanimada do que havia antecipado. Durante a noite, ela tentou se engajar, encontrar um terreno comum além de suas buscas acadêmicas compartilhadas, mas a faísca que se poderia esperar encontrar em um encontro estava conspicuamente ausente. A conversa, embora agradável, sentiu-se forçada e superficial, sublinhando o vasto abismo entre participar de um projeto em grupo e compartilhar uma conexão romântica. Ao voltar para casa, a mente de Fernanda era um redemoinho de emoções. As falas romantizadas de Sofia sobre amor e paixão pareciam alienígenas à experiência atual de Fernanda. O conceito de amor, com suas profundezas e complexidades, era algo que Fernanda nunca havia explorado verdadeiramente. Seu foco sempre esteve em suas aspirações pessoais e na luta contínua para atender às expectativas de sua mãe, deixando pouco espaço para empreendimentos românticos. A ideia de forçar uma conexão, especialmente sob o peso das expectativas de sua mãe, parecia errada em um nível fundamental. Fernanda sentou-se curvada sobre sua mesa, o suave brilho da lâmpada de mesa projetando longas sombras pelo quarto. A noite lá fora estava envolta em um véu de névoa e chuvisco, o tipo de clima que normalmente a confortava, fazendo o mundo exterior combinar com seu estado de espírito interno. O relógio passava da meia-noite, e os olhos de Fernanda flutuavam entre as linhas de seu papel e a janela salpicada de chuva. As palavras na tela pareciam se misturar, fundindo-se em uma massa indistinta de letras, apesar do cansaço que pesava em suas pálpebras, uma energia inquieta zumbia sob sua pele, uma corrente de ansiedade que se recusava a ser aquietada. Justamente quando ela estava à beira do sono, seu telefone zumbiu, quebrando o silêncio e trazendo-a de volta à realidade. A tela iluminou o quarto escuro com uma luz dura. A palavra mãe piscando de forma ameaçadora, com um sentido de mau presságio. Fernanda alcançou o telefone, seu coração acelerado. Alô? Ela atendeu, sua voz mal acima de um sussurro. A voz que a cumprimentou não era de sua mãe. Era de um homem, calma e gentil, mas carregava o peso de notícias indesejadas. Fernanda? Aqui é o Dr. Evans. Estou ligando do hospital. É sobre sua mãe, Sofia. O aperto de Fernanda no telefone se intensificou, sua respiração presa em sua garganta. O que aconteceu? Ela está bem? Houve uma breve pausa, o tipo que se estende por uma eternidade, cheia de verdades não ditas. Sinto muito, Fernanda. Sua mãe teve um ataque cardíaco. Fizemos tudo o que pudemos, mas ela não resistiu. As palavras atingiram Fernanda como um golpe físico. Cada uma delas um martelo no seu coração. O quarto parecia girar ao seu redor. Os contornos familiares de sua vida de repente alienígenas e irreconhecíveis. Sua mãe, a força indomável que moldou tanto de sua existência, se foi. Mas eu acabei de falar com ela ontem. Ela estava bem. Fernanda gaguejou, as palavras mal passando pelo nó em sua garganta. Estamos aqui por você, Fernanda. Quando estiver pronta, precisaremos que você venha ao hospital. A ligação terminou e Fernanda ficou congelada, o telefone ainda pressionado contra seu ouvido. O zumbido do tom de descagem, um eco distante. O mundo fora de sua janela parecia desaparecer. A chuva, uma testemunha silenciosa da mudança profunda em seu mundo. Nas profundezas da noite, com a tempestade rugindo lá fora, Fernanda enfrentou a dura realidade de um futuro sem sua mãe. As discussões, os desentendimentos, as expectativas não atendidas agora pareciam triviais, lavadas pela maré de sua tristeza. No silêncio que se seguiu, Fernanda percebeu que sua jornada não era mais sobre provar algo para sua mãe ou seguir um caminho traçado para ela. À medida que a primeira luz da aurora começava a se infiltrar pelas cortinas, Fernanda sabia que o caminho à frente estaria repleto de desafios e incertezas.
Mas pela primeira vez, ela sentiu uma sensação de clareza após a morte súbita de Sofia. O mundo de Fernanda desmoronou peça por peça, cada revelação mais chocante que a última. A estabilidade e previsibilidade de sua vida, já pendendo por um fio, desintegraram, deixando-a lutando com uma realidade que mal podia compreender. O primeiro golpe veio com a verdade inesperada sobre Rafael. Ele sempre fora uma presença constante, uma figura aparentemente de apoio. No entanto, a fachada desmoronou quando Fernanda descobriu a agenda oculta por trás de sua atenção. Fernanda, há algo que preciso te dizer, e eu deveria ter sido o primeiro a te contar, Rafael começou, a inquietação em sua voz traindo sua confiança usual. O que é, Rafael? Você está me assustando, Fernanda respondeu, um nó se formando em seu estômago. É sobre a casa e porque porque estive por perto tanto tempo, ele confessou, lutando para encontrar seu olhar. O que você quer dizer? Você está por perto porque éramos amigos, certo? A voz de Fernanda vacilou, um sentimento de pavor a invadindo. Rafael suspirou, o peso de sua decepção pesado em seus ombros. Sofia prometeu-me a casa se eu me casasse com você. Eu pensei que poderia aprender a te amar, que isso não importaria no final. Mas não é certo. E você merece saber a verdade. Fernanda sentiu como se o chão tivesse sido retirado de seus pés. Como se a traição não fosse suficiente, a vida de Fernanda foi ainda mais abalada pela chegada da meia-irmã de sua mãe, uma mulher que mal conhecia, reivindicando direitos sobre a casa de Sofia. Lamento pela sua perda, Fernanda, mas tenho direitos legais sobre esta propriedade, declarou friamente a meia-irmã de Sofia, Gabriela, com seu advogado ao lado. Nosso pai investiu nesta casa, e é justo que eu receba minha parte. Mas esta era a casa da minha mãe. E ela queria que fosse minha. Nós éramos uma família aqui, protestou Fernanda, sua voz se quebrando com a emoção. Emoções não mudam documentos legais, Fernanda. A lei é clara. E pretendo reivindicar o que é de direito meu, retrucou Gabriela, seu olhar firme e inabalável. Armada com documentação e um advogado, Gabriela não perdeu tempo em reivindicar sua parte. Sua conexão com a propriedade, enraizada na contribuição financeira de seu pai comum para sua compra. A casa, uma vez símbolo de estabilidade familiar, tornou-se um campo de batalha de herança, deixando Fernanda não apenas desprovida de sua mãe, mas também de seu lar. A relação com Rafael, construída sobre bases instáveis e agora ofuscada pela decepção, não pôde resistir ao tumulto da morte de Sofia e às revelações subsequentes. O término deixou Fernanda se sentindo ainda mais isolada, com a perda de seu suporte financeiro. As dificuldades acadêmicas de Fernanda chegaram a um ponto crítico. A fachada de manter notas satisfatórias, uma charada que ela havia gerenciado por meio de uma combinação de astúcia e desespero, desmoronou. Exposta e incapaz de atender às exigências de seu programa médico, Fernanda se viu expulsa, seu sonho de satisfazer as ambições de sua mãe, ou talvez encontrar seu próprio caminho dentro delas, despedaçado. Desesperada e sem opções, Fernanda recorreu aos amigos, implorando por um lugar para ficar. Pessoal, estou realmente em apuros aqui. Há alguma chance de eu poder ficar com um de vocês por um tempo? Fernanda perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Seus amigos trocaram olhares inquietos, sobrecarregados por seus próprios conjuntos de desafios. Olha, Fernanda, você sabe que eu ajudaria se pudesse, mas as regras do dormitório são estritas. Eles fazem verificações de quarto e tudo mais. Não posso arriscar perder meu lugar, respondeu um amigo. Uma mistura de pedido de desculpas e impotência em seu tom. E com tudo no meu prato, mal estou me segurando como está. Talvez você possa ficar uma noite ou duas, mas é tudo o que posso fazer, acrescentou o outro, sua voz tingida de arrependimento. Fernanda sentiu, compreendendo seus predicados, mas sentindo o golpe da rejeição. Ela tentou voar sob o radar, esgueirar-se para os dormitórios e esculpir uma semelhança de estabilidade.
Era um jogo de gato e rato, que terminou quando a segurança a pegou. Fernanda, recebemos relatos de você ficando nos dormitórios sem autorização. Isso é contra a política, e temo que tenhamos que proibi-la das instalações. O chefe da segurança disse firmemente, seu rosto desprovido de emoção. Mas eu não tenho para onde ir. Não pode fazer uma exceção? Fernanda implorou, o desespero invadindo sua voz. Sinto muito, mas regras são regras. Temos que garantir a segurança e a proteção de todos os nossos residentes, ele respondeu, inabalável por seu apelo. E assim, a proibição de entrar nos dormitórios adicionou outra camada à crescente lista de Fernanda de lugares perdidos de refúgio após o desastre. Ela conseguiu encontrar uma semelhança de estabilidade trabalhando em um restaurante fast food local. Estava longe do futuro que ela havia imaginado, mas proporcionava uma rotina e um meio de sobreviver cada dia. Era uma repetição do último, recebendo pedidos, servindo clientes e limpando na hora de fechar. Era mundano, mas oferecia uma distração do caos que se tornou sua vida. No entanto, justo quando ela começava a se ajustar à sua nova normalidade, outro problema foi lançado em seu caminho. Certa manhã, no meio da correria do café da manhã, Fernanda sentiu uma onda de náusea, segurando seu estômago. Ela correu para o banheiro, mal conseguindo chegar a tempo antes de ficar doente. Ela tentou descartar isso como uma coisa de uma vez só, talvez uma dor estomacal ou resultado do esgotamento do dia anterior. Seus medos foram confirmados alguns dias depois, quando um teste de gravidez mostrou duas linhas distintas. A realidade de sua situação a atingiu como um monte de tijolos, grávida, sem emprego e sozinha. O peso de suas circunstâncias ameaçou esmagá-la. No dia em que seu gerente a viu ficando doente, ele a chamou de lado. Sua expressão era uma mistura de preocupação e arrependimento. Fernanda, sinto muito, mas tenho que te demitir. Não é apenas por hoje. É uma questão de responsabilidade, e não podemos correr o risco, ele explicou, sua voz baixa. Os apelos de Fernanda caíram em ouvidos surdos. Ela sabia que o restaurante não podia se dar ao luxo de manter um funcionário que poderia frequentemente ficar doente, especialmente não em um ambiente de ritmo acelerado onde cada mão era necessária. Fernanda, eu realmente entendo como isso é difícil para você, e eu queria que as coisas fossem diferentes, começou seu gerente. Sua voz carregada de arrependimento genuíno. Mas você sabe como é aqui. Estamos sempre na correria e estar com falta de pessoal simplesmente não é algo que podemos nos dar ao luxo, especialmente agora. Ele continuou. Seu olhar simpático, mas firme. Eu sei. É só que, eu realmente precisava deste emprego, Fernanda respondeu, tentando segurar suas emoções. Sinto muito por qualquer inconveniente que causei. Com o coração pesado e um último pedido de desculpas, seu gerente lhe entregou o último cheque de pagamento. Aqui está seu último pagamento, Fernanda. Eu adicionei um pouco extra. Sei que não é muito, mas espero que te ajude, mesmo que só um pouco, ele disse, estendendo o envelope em sua direção. Obrigada, de verdade. E sinto muito novamente por tudo isso, Fernanda conseguiu dizer, sua voz mal acima de um sussurro, enquanto aceitava o envelope, sentindo a finalidade de sua situação pesar muito sobre seus ombros. Agora, parada do lado de fora do motel barato onde gastou seus últimos dólares, Fernanda sentiu todo o peso de seu isolamento. As ruas movimentadas pareciam fechar-se ao seu redor, o barulho da cidade um contraste gritante com o silêncio de seu desespero com seus pertences em uma bolsa desgastada e o conhecimento da vida crescendo dentro dela, Fernanda se sentiu tanto protetora quanto absolutamente aterrorizada. Enquanto Fernanda vagava pelas ruas, perdida em pensamento e sobrecarregada por seus próprios problemas, ela quase não notou a pequena figura caminhando pela calçada. Era um menininho, não mais do que 3 anos de idade, caminhando com a determinação sem rumo que só uma criança pode ter. Fernanda olhou ao redor, esperando ver um pai ou guardião em perseguição próxima,
mas a rua estava estranhamente desprovida de alguém que parecesse conectado à criança. Ei, pequenino, Fernanda se aproximou cautelosamente, não querendo assustá-lo. O que você está fazendo aqui sozinho? Ela perguntou, sua voz gentil. O menino olhou para ela com olhos largos e inocentes e simplesmente declarou, caminhando. O coração de Fernanda apertou com a simplicidade de sua resposta, ajoelhando-se ao seu nível. Ela pegou sua mãozinha na dela, um instinto protetor entrando em ação. Você pode me mostrar onde você mora? Ela perguntou, tentando esconder sua preocupação. O menino assentiu, sua mão segurando a dela enquanto ele apontava vagamente rua abaixo enquanto caminhavam. A mente de Fernanda corria. Como uma criança tão jovem poderia ser deixada vagando sozinha? A situação parecia surreal, um estranho interlúdio no meio de sua própria crise pessoal. No entanto, à medida que avançavam juntos, Fernanda sentiu um lampejo de propósito. Caminhando de mãos dadas com o menino, Fernanda navegou pelas ruas mal iluminadas até chegarem à área residencial. O ritmo do menino acelerou à medida que se aproximavam de uma casa em particular. Seu pequeno dedo apontando com confiança. Ali, disse ele. Fernanda hesitou por um momento antes de se aproximar da porta, batendo com apreensão. Ela bateu. A porta se abriu, e uma mulher apareceu envolta em uma nuvem de fumaça de cigarro que se espalhou pelo ar frio. Seu cabelo estava desgrenhado. Sua expressão, uma de leve irritação, ao invés de preocupação. Enquanto o menino corria para abraçá-la, exclamando a mamãe, o olhar da mulher permaneceu fixo em Fernanda, piscando de forma inquietante. Após um momento que pareceu uma eternidade, ela finalmente falou, sua voz tingida de indiferença. Sim, o que você quer? Fernanda ficou ali, surpresa com a mulher. A situação, que parecia tão urgente e carregada de preocupação, foi recebida com uma rejeição casual que deixou Fernanda atordoada. Como assim? Seu filho estava lá fora, no meio da rua, sozinho. Ela não pôde evitar soltar uma risada nervosa, quase histérica, chocada com a atitude indiferente da mãe. A atenção da mulher se voltou para seu filho. Seu tom casual, como se discutisse algo tão mundano quanto o tempo. Você estava mesmo? Ela perguntou, ao que o menino, alheio à gravidade da situação, assentiu entusiasmado, um sorriso brilhante no rosto. Sim. Com um gesto de mão, a mulher instruiu seu filho. Não te disse para ficar dentro? Vai assistir seus desenhos. O menino, indiferente à repreensão, disparou para dentro, deixando Fernanda e a mulher a sós. A mulher enfrentou Fernanda novamente. Sua expressão inalterada, repetindo sua pergunta anterior com um toque de impaciência. Então, o que você quer? Fernanda, surpresa pela falta de preocupação e responsabilidade, sentiu uma onda de frustração e incredulidade. A mente de Fernanda estava cheia de perguntas sobre a segurança e o bem-estar da criança. Justo quando Fernanda estava prestes a se afastar, seus pensamentos turbilhonando com preocupação pelo menino, um carro parou na calçada. Um homem desceu. Sua presença comandando enquanto se aproximava da porta onde Fernanda estava. Ele ofereceu um breve aceno na direção de Fernanda antes de seu olhar se fixar na mulher na porta com uma intensidade quieta e severa. Miguel, vamos, garoto, ele chamou, sua voz firme. O som do seu nome fez o menino disparar para fora da casa, um sorriso brilhante se espalhando pelo rosto enquanto se agarrava à perna do homem em um abraço apertado. Sem mais delongas, o homem pegou a mão de Miguel e começou a levá-lo em direção ao carro. Fernanda, movida por uma mistura de confusão e preocupação profunda por Miguel, não pôde se conter. Ela se aproximou do homem. Sua voz carregada de preocupação. Com licença, mas o que está acontecendo aqui? Para onde você está levando ele? Suas perguntas eram genuínas, impulsionadas pelo medo do que poderia estar à frente para a criança. O homem pausou.
seus olhos se estreitando enquanto ele julgava mal as intenções de Fernanda, vendo-a através de uma lente manchada por experiências passadas. Isso não é da sua conta, ele retrucou, claramente a confundindo com uma associada da mãe do menino, talvez uma das muitas que ele presumia ter contribuído para o caos na vida de Miguel. Fernanda, surpresa com a hostilidade do homem, mas inabalável em sua preocupação por Miguel, tomou uma decisão ousada. Ela estendeu a mão, pegando a outra mão do menino, uma resolução se fortalecendo. Não vou a lugar nenhum até saber que esta criança está segura. Vou chamar a polícia se for necessário, ela afirmou, sua voz firme apesar do tumulto de emoções fervilhando dentro dela. A situação havia escalado muito além do que ela havia antecipado quando notou Miguel vagando sozinho pela primeira vez. Mas ela estava preparada para defender o bem-estar dele. Sentindo a tensão e a firmeza inabalável de Fernanda, o homem tomou um momento para reavaliar a situação. Sua defensiva inicial desvaneceu ao perceber que sua reação áspera poderia ter sido deslocada. Com um suspiro, ele afrouxou seu aperto na mão de Miguel e virou-se para Fernanda com uma postura mais aberta. Olha, me desculpe por ter estourado com você, ele começou, sua voz agora mais suave. Estou aqui apenas para pegar o Miguel. O tempo dele com a mãe durante a semana acabou, e agora é minha vez de ficar com ele. Vendo a mudança em sua atitude, Fernanda relaxou levemente, embora sua preocupação com Miguel permanecesse. O homem a estudou por um momento, sua curiosidade atingindo o pico. Quem é você, afinal? Ele perguntou, genuinamente querendo entender a estranha que havia demonstrado tanto interesse em seu filho. Fernanda respirou fundo, sua mente ainda atordoada pelos eventos inesperados do dia. Na verdade, sou ninguém. Estava apenas passando quando notei Miguel sozinho na rua. Isso me preocupou, ela explicou, sua voz tingida com a preocupação residual de encontrar uma criança desacompanhada. Os olhos do homem se arregalaram levemente com a revelação. Você não conhece a mãe dele? Você apenas o encontrou e o trouxe de volta aqui? Ele inquiriu, juntando os pedaços da sequência de eventos que haviam levado a este encontro imprevisto. Fernanda assentiu, confirmando seu entendimento. Sim, exatamente. Ele apontou para esta casa quando perguntei onde ele morava. Não fazia ideia de quem encontraria aqui, ela disse, esperando que suas ações agora fizessem mais sentido para o homem. Guilherme ouviu atentamente o relato de Fernanda de como ela encontrou Miguel. Depois que ela terminou, ele pegou seu telefone, pedindo as informações de contato dela, só por precaução, disse ele, se apresentando como Guilherme no processo. Quando estavam prestes a se despedir, Guilherme ofereceu uma carona. Obrigada. Na verdade, não tenho para onde ir, ela admitiu. A preocupação de Guilherme era evidente em sua voz. Como assim? Ele perguntou delicadamente. As comportas se abriram e a história de infortúnios de Fernanda se derramou. As palavras saíram de seus lábios apressadamente, uma litania de perda e reviravolta. Ela falou sobre sua expulsão da faculdade, a morte de sua mãe, o término de seu relacionamento e sua precária situação financeira. Então, após uma breve pausa, ela revelou a parte mais vulnerável de seu predicado, e estou grávida. A reação de Guilherme foi inesperada. Houve um momento de silêncio, um breve interlúdio preenchido com empatia e compreensão. Então, alcançando sua carteira, ele lhe entregou uma quantia de dinheiro, mais do que um mero gesto de boa vontade. Há um hotel decente por perto. Você deveria conseguir um quarto lá, pelo menos por enquanto, sugeriu ele, seu tom firme, mas gentil. Fernanda ficou surpresa, seus olhos se arregalando em surpresa. Num dia cheio de incertezas e a bondade de um estranho, esse ato de generosidade foi um lampejo de esperança, um lembrete de que, mesmo na sua hora mais escura, ainda havia lampejos de luz e humanidade. Grata pela bondade inesperada de Guilherme, Fernanda conseguiu um sincero obrigada, enquanto ele e Miguel se preparavam para partir. Com o dinheiro que ele lhe deu,
Ela seguiu seu conselho e fez o check-in em um hotel nas proximidades, uma mudança bem-vinda da incerteza das ruas. O conforto de um banho quente e um lugar seguro para descansar era um luxo que ela não percebeu que estava desejando até aquele momento. O dia seguinte trouxe outra surpresa. Guilherme ligou, pedindo para encontrá-la no saguão do hotel. Com uma mistura de curiosidade e apreensão, Fernanda desceu, encontrando Guilherme sentado em uma das poltronas luxuosas, parecendo um tanto deslocado no ambiente elegante. Conforme ela se aproximava, Guilherme levantou-se. Sua expressão era séria. Eu queria me desculpar pela forma como reagi ontem, ele começou, sua voz tingida de arrependimento. Estava morto de preocupação com o Miguel e não sabia quem você era. Pensei que você pudesse ser uma das amigas de Emily, explicou ele, referindo-se à sua ex-esposa. A sinceridade de seu pedido de desculpas e a clara preocupação que ele tinha por seu filho pintavam a imagem de um homem preso nas complexidades da coparentalidade e as consequências de um relacionamento difícil. Enquanto eles se sentavam na quietude do saguão do hotel, Guilherme começou a abrir-se sobre seu passado. Emily e eu nos conhecemos em uma festa privada. Uma festa extravagante dos sócios da minha empresa, ele começou, um sorriso tênue brincando em seus lábios com a lembrança. Nós nos demos bem rapidamente e as coisas avançaram rápido a partir daí. Antes que eu percebesse, estávamos casados. E então Miguel chegou. Ele fez uma pausa, sua expressão se turvando ao atingir o ponto de virada de sua história. Por um tempo, tudo parecia perfeito. Como algo saído de um livro de histórias. Mas então, um dia, tudo mudou. A voz de Guilherme caiu para quase um sussurro, a dor da lembrança evidente. Eu encontrei Emily na casa do meu melhor amigo, em circunstâncias que eu simplesmente não podia ignorar. Foi uma traição que cortou fundo, não apenas por causa dela, mas porque envolveu alguém que eu considerava um irmão. A visita inesperada de Guilherme à casa de Eduardo começou como uma surpresa inocente, com a casualidade familiar de amigos de longa data. Guilherme bateu na porta, pronto para colocar o papo em dia durante uma visita matinal improvisada. Quando Eduardo abriu a porta, sua surpresa foi evidente. Seus olhos arregalados traíam um pingo de pânico sob sua postura casual. O que te traz aqui tão cedo? Eduardo conseguiu perguntar, sua voz tensionada sob o peso de verdades ocultas. Guilherme, sempre o brincalhão, afastou o constrangimento com uma risada. Desde quando preciso de convite para dar uma passada, cara? Vamos, me deixe entrar, disse ele, seu tom leve e brincalhão. No entanto, a hesitação de Eduardo era palpável. Vestido apenas com um roupão de banho, ele gaguejou desculpas, alegando que precisava de tempo para se vestir e mencionando alguém especial que havia levado para casa. Guilherme, captando a dica mas ainda alheio à profundidade da traição que o aguardava, concordou em esperar lá fora, rindo da ideia do constrangimento do amigo. Mas enquanto ele esperava, um incômodo sentido de inquietação começou a tomar conta. Foi então que ele notou uma jaqueta familiar no corredor, uma que reconheceu muito bem. A encomenda personalizada à cara que ele havia feito para Emily. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Cada realização atingindo mais forte que a anterior, impulsionado pela necessidade de saber a verdade, Guilherme silenciosamente fez seu caminho até a garagem. A fresta de luz por baixo da porta revelou a visão inconfundível do carro de Emily, confirmando seus piores medos. Naquele momento, o mundo como Guilherme o conhecia desmoronou. A confiança e camaradagem que compartilhava com Eduardo, o amor que pensou ter com Emily, tudo despedaçado pela evidência inegável de sua traição. Desabado nos degraus, Guilherme foi engolido por uma tempestade de lembranças, cada uma entrelaçando as vidas dos três, ele mesmo, Emily e Eduardo. Essas memórias, outrora tesouros de camaradagem e amor, agora torcidas em presságios de traição, sobre os incontáveis momentos que compartilharam de risadas, apoio, o vínculo que ele pensava ser inquebrável. Incapaz de suportar mais, Guilherme invadiu a casa. Eduardo estava batendo na porta do banheiro.
Eduardo, não vai me apresentar a sua namorada? A voz de Guilherme era plana, desprovida do humor que normalmente permeava suas conversas. Eduardo, ainda alheio à descoberta de Guilherme, tentou afastar a questão com uma piada displicente sobre a timidez da mulher misteriosa. Mas Guilherme persistiu, seu tom tingido com uma frieza cortante. Desde quando você se tornou tão astuto, Eduardo? Você me conhece, Guilherme. Sempre fui assim, certo? Ele riu tentando desviar. Guilherme assentiu, um gesto vazio de acordo. Certo, ecoou ele, as palavras pesadas com o peso de sua nova compreensão. Mas parece que eu não te conheço de jeito nenhum. Justamente quando a tensão atingiu um pico, a porta se abriu novamente. Emily emergiu, vestida em um roupão de banho, seu cabelo úmido enrolado em uma toalha, alheia à tempestade silenciosa que rugia entre os dois homens. Ao ver Guilherme, sua voz estava carregada de ironia. Aí vem minha linda esposa. A reação imediata de Emily foi de choque, sua compostura desmoronando ao ver Guilherme. O que você está fazendo aqui? Ela exclamou, seu tom acusatório, como se Guilherme fosse o deslocado. Você está me espionando? Exigiu Emily, a realização de seu predicamento amanhecendo sobre ela. Por que você fez isso? Guilherme, as perguntas dela destinadas a desviar a culpa caíram em ouvidos surdos. Guilherme estava atordoado. A traição cortando através do amor que ele tinha por ela, deixando uma ferida aberta em seu rastro. As táticas de Emily mudaram de acusações para desculpas, uma tentativa desesperada de racionalizar suas ações. Ela alegou doença, negligência e confusão. Mas suas palavras eram como sussurros em uma tempestade, incapazes de acalmar a turbulência que rugia dentro de Guilherme. Então vieram os pedidos de desculpa. O desespero de Emily, tangível enquanto ela se ajoelhava, implorando por perdão, não por ela, mas por Miguel, mas seus apelos foram ofuscados pelo silêncio ensurdecedor da traição. O olhar de Guilherme virou-se para Eduardo, que se sentava derrotado, seu rosto enterrado nas mãos. Quanto tempo pode? A pergunta era mais um eco de seu coração partido do que uma demanda por respostas. Ele sabia, no fundo, que a traição deles não era um erro passageiro. Era uma quebra de confiança, enraizada desde o início do relacionamento de Guilherme e Emily, facilitada pelo próprio Eduardo, Guilherme. E a amizade de Eduardo remontava aos tempos da faculdade, cheia de sonhos e aspirações. Quando a empreitada de Guilherme, uma startup de tecnologia, começou a florescer, era natural para ele trazer Eduardo para a equipe. Eduardo, com sua experiência em marketing e vendas, parecia ser a escolha perfeita para ser o braço direito de Guilherme, ajudando a navegar a empresa pelo mercado em expansão. Mas, por baixo da superfície de sua camaradagem profissional, uma veia de inveja pulsava dentro de Eduardo. Eduardo sempre abrigou uma inveja silenciosa em relação a Guilherme, não apenas pelo sucesso do negócio, mas pela facilidade com que Guilherme parecia navegar pelos desafios da vida. Guilherme, com sua liderança carismática e ideias visionárias, tinha um toque de Midas, transformando projetos ambiciosos em empreendimentos de sucesso, ganhando respeito e admiração em seu círculo. Enquanto isso, Eduardo, apesar de suas contribuições, sentia-se ofuscado, seus esforços sempre um passo atrás das conquistas brilhantes de Guilherme. Guilherme, alheio ao crescente ressentimento de Eduardo, continuou a valorizar e confiar nele como um confidente e jogador-chave no negócio. Fernanda ouvia atentamente enquanto Guilherme compartilhava os detalhes angustiantes de seu passado. Sua expressão uma mistura de tristeza e empatia. Quando Guilherme falou do divórcio e seu rescaldo, como isso devastou Emily, levando-a por um caminho de abuso de substâncias descontrolado. Fernanda só pôde concordar, lembrando do estado em que encontrou a casa de Emily. Você já viu isso? Guilherme observou, com um toque de amargura em sua voz, referindo-se à desordem e negligência que Fernanda tinha testemunhado em primeira mão. Quando Guilherme mergulhou na batalha pela custódia de Miguel, ele mencionou algo que surpreendeu Fernanda. Fernanda, você realmente poderia me ajudar aqui, ele disse.
Sua voz entrelaçada com uma mistura de esperança e desespero. Você viu como Miguel foi negligenciado por sua mãe. Seu testemunho poderia fazer a diferença no tribunal. Ajude-me a obter a custódia total do meu filho. Fernanda, surpresa pela gravidade do que Guilherme estava pedindo, olhou em seus olhos, vendo não apenas um homem prejudicado, mas um pai ferozmente protetor de seu filho. A ideia de entrar em um tribunal, de estar envolvida em uma disputa tão pessoal e dolorosa, era assustadora. No entanto, a memória da pequena mão confiante de Miguel na dela, a vulnerabilidade que ela sentiu em sua presença, ressoou profundamente. Naquele momento, Fernanda percebeu o impacto que suas ações poderiam ter, não apenas na vida de Guilherme, mas no futuro de Miguel também. Diante do juiz, Fernanda fez o melhor para manter a compostura. Sua voz firme enquanto ela recontava o dia em que encontrou Miguel vagando sozinho na rua. Ela detalhou a indiferença demonstrada por Emily com o retorno da criança, enfatizando a falta de preocupação com sua segurança. Do outro lado do tribunal, Emily era uma imagem de tumulto, a realização de que ela poderia perder seu filho, lançando uma sombra sobre ela. Suas mãos tremiam, seus olhos moviam-se ansiosamente. O peso de suas escolhas, pressionando-a, testemunhando o sofrimento de Emily, despertou um turbilhão complexo de emoções em Fernanda. Apesar da necessidade de seu testemunho, ela não pôde deixar de empatizar com o medo de Emily de perder seu filho. A vida crescendo dentro dela já havia começado a despertar um profundo instinto maternal, um vínculo que ela estava apenas começando a entender. A decisão do tribunal marcou um ponto de virada para Guilherme. Alegria e alívio inundaram quando o juiz lhe concedeu a custódia total de Miguel. Ele estava sobrecarregado com a perspectiva de proporcionar ao seu filho a estabilidade e o ambiente acolhedor que ele tanto desejava dar, em um gesto de gratidão pelo papel crucial dela nos procedimentos. Guilherme convidou Fernanda para jantar naquela tarde. Entre o tilintar dos talheres e o suave murmúrio dos outros clientes, eles mergulharam em conversas sobre futuros e sonhos. Fernanda, com um toque de saudade, compartilhou a aspiração de longa data de trabalhar em uma padaria, de se imergir na simples alegria de assar. Guilherme ouviu atentamente, uma faísca de ideias se formando enquanto Fernanda falava. Ele revelou sua recente aquisição de um restaurante, um empreendimento nascido mais de oportunidade do que de paixão, agora adormecido e precisando de uma nova direção. E se você assumisse o restaurante, desse o seu toque? Ele sugeriu, seus olhos brilhando com o potencial que via nela. A oferta pegou Fernanda de surpresa. O conceito de administrar um restaurante era ao mesmo tempo emocionante e assustador. Ela estava sem casa, muito menos os meios ou o conhecimento para gerenciar o negócio. Os inúmeros desafios de tal empreendimento se destacavam, lançando uma sombra sobre a empolgação. Fernanda expressou seu sincero agradecimento a Guilherme pela sua proposta generosa, mas hesitou em aceitar. Estou lisonjeada, de verdade, mas preciso encontrar meu próprio caminho primeiro, ela explicou. Sua voz tingida com a incerteza que definia sua situação atual. Ela precisava de estabilidade, uma base da qual possivelmente reconstruir seus sonhos, mas não sob essas circunstâncias precárias. O sorriso de Guilherme em resposta foi um de compreensão, até mesmo de admiração. Ele tinha antecipado sua cautela. Guilherme respirou fundo. As palavras que ele vinha ensaiando em sua mente, finalmente encontraram seu caminho para fora. No dia em que você me pegou pela mão e disse que ia chamar a polícia. Algo mudou em mim, ele começou. Sua voz firme, mas carregada de emoção. A maneira como você é tão protetora com Miguel, quando a própria mãe dele não se importava com o que ele estava fazendo. Isso me fez perceber que você merece mais do que tudo isso. Havia uma sinceridade nos olhos de Guilherme, uma profundidade de sentimento que Fernanda não esperava. Ele continuou. Eu quero ajudá-la, Fernanda. Não porque tenho pena de você, não porque eu te devo, mas porque você merece. Você merece uma chance de acertar as coisas para si mesma. Mais tarde naquela noite, Guilherme levou Fernanda para sua casa.
um gesto de apoio que ia além das meras palavras. Ele mostrou a ela um quarto confortável e acolhedor, deixando claro que esse era o espaço dela pelo tempo que precisasse. Não sou um louco ou algo do tipo, ele assegurou a ela com meio sorriso, tentando amenizar o clima. Você é livre para ir quando quiser. Eu só quero ter certeza de que você está em terra firme antes de fazer seu próximo movimento. Fernanda, sobrecarregada pela bondade e compreensão oferecidas, sentiu um vislumbre de esperança em meio à sua jornada tumultuada. A luz da manhã filtrava suavemente pelas cortinas enquanto Fernanda acordava. Uma sensação de paz a envolvia, que ela não sentia há tempos. Uma casa silenciosa a saudava enquanto ela se esticava e caminhava até a cozinha, preparando o café da manhã para si mesma. Ela se deleitava no ato simples, um contraste marcante com as manhãs caóticas de seu passado recente. Enquanto ela se sentava sozinha com seus pensamentos, o peso da faculdade de medicina, as expectativas e a pressão implacável pareciam se dissipar no ar da manhã. Memórias de sua mãe surgiam, agridoces e pungentes. No entanto, pela primeira vez, Fernanda sentia uma sensação de libertação das demandas que uma vez acorrentaram seu espírito. Seu olhar pousou em uma nota deixada no balcão. A caligrafia de Guilherme oferecia uma mensagem simples: quando estiver pronta, acompanhada pelo endereço do restaurante. Era um empurrãozinho gentil, uma oferta de apoio sem condições. Um testemunho da confiança e respeito que haviam florescido entre eles. Encorajada pelo sono repousante, pela reflexão tranquila e pela oportunidade inesperada diante dela, Fernanda saiu de casa. A cada passo, ela sentia o despertar da esperança, os sonhos adormecidos de sua infância, aos poucos despertando. Aquele dia marcava um novo começo para Fernanda, uma jornada em direção a um futuro que ela havia desejado, mas nunca ousou buscar. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez, era inteiramente dela. Desde seu primeiro dia no restaurante, Fernanda sentiu uma alegria indescritível, imergindo-se em seu trabalho. Ela não apenas colocou seu coração no restaurante, mas também transformou metade dele na padaria de seus sonhos, atraindo uma multidão ansiosa pelas suas delícias recém-assadas logo cedo. Uma emoção avassaladora crescia dentro dela enquanto ela preparava doces e bolos, sua paixão evidente em cada mordida. A noite se tornou um momento precioso para Fernanda, passado com Miguel e Guilherme, formando uma semelhança de família que ela não havia antecipado. Miguel, sempre curioso, preenchia o tempo deles com perguntas. Sua inocência trazia luz e risadas. Sua pergunta sobre o bebê, perguntando se era sua irmã, foi recebida com um sorriso compartilhado entre Guilherme e Fernanda, uma conexão não dita no momento estranho, mas terno. Conforme o tempo passava, a padaria, que era fonte de imensa alegria, começou a competir com a atração que ela sentia por essa família improvisada. O conforto da companhia deles, a rotina em que haviam se estabelecido, fazia com que a ideia de partir se tornasse cada vez mais insuportável. A realização caiu sobre ela como uma sombra sobre sua felicidade, que esse arranjo não poderia durar para sempre. 5 meses após seu empreendimento de sucesso, Fernanda abordou o assunto com Guilherme, sugerindo que era hora de ela ganhar um salário oficial e encontrar seu próprio lugar, desconfortável com a ideia de impor-se por mais tempo. A reação de Guilherme foi de surpresa silenciosa, uma pontada de tristeza inesperada com as palavras dela. Ele havia se acostumado com a presença dela, e a ausência era um pensamento indesejado que ele não ousara entreter. Conforme Fernanda começava a fazer as malas, Guilherme se encontrou à porta dela. Uma figura silenciosa lutando com emoções que ainda não havia reconhecido completamente. A voz de Fernanda quebrou o silêncio, uma mistura de confusão e um apelo silencioso por uma resposta. O ar entre eles estava carregado de palavras não ditas, uma relutância mútua em causar dor ou desconforto. No entanto, por baixo disso, havia uma relutância ainda maior em se separarem. Guilherme, reunindo sua coragem, quebrou o silêncio com uma confissão: Fernanda, eu não quero que você vá embora. A resposta de Fernanda foi um reflexo do desejo do próprio coração dela: eu também não quero ir.
Naquele momento, conforme Guilherme diminuía a distância entre eles, seu primeiro beijo selou um novo capítulo, um reconhecimento tácito do vínculo que havia se formado silenciosamente, unindo suas vidas de uma maneira que nenhum dos dois havia antecipado. Apenas uma semana após a proposta sincera de Guilherme, ele e Fernanda trocaram votos em uma cerimônia íntima cercada pelos mais próximos a eles. Foi um evento simples, cheio de calor e felicidade genuína, trocando a grandiosidade por um conforto de alegria e amor compartilhados. Nos meses que se seguiram, a família deles cresceu com a chegada do bebê Leila. Guilherme foi um pilar de apoio, garantindo que Fernanda e Leila tivessem tudo de que precisavam. Fernanda, abraçando a maternidade de coração aberto, encontrou uma alegria que não sabia ser possível. Miguel também se adaptou ao seu papel de irmão mais velho com uma doçura cativante, aceitando completamente Leila como sua irmã. À medida que a temporada de festas se aproximava, a casa deles se enchia com o calor dos preparativos em família, um sentimento de completude que Fernanda valorizava profundamente durante essa época de alegria festiva. Fernanda sentiu-se atraída por um gesto de bondade, um ato de encerramento e reconciliação, com o aceno de apoio de Guilherme. Ela colocou as crianças no carro e seguiu para um lugar que uma vez guardava muita dor, mas agora prometia esperança. Na casa de Emily, a ausência de uma resposta imediata não desanimou Fernanda. Eles esperaram pacientemente até que a figura de Emily finalmente aparecesse, marcando o início de um reencontro inesperado. A confusão inicial de Emily rapidamente deu lugar ao reconhecimento, e a visão de Miguel correndo para os braços dela foi um momento pungente de conexão. Na casa modesta de Emily, Fernanda apresentou Leila, estendendo uma ponte de paz e compreensão. Emily, mudada e humilhada por suas lutas, compartilhou sua jornada em direção à recuperação e suas esperanças de reacender uma relação com Miguel. A conversa, antes carregada de tensão, agora fluía com empatia e respeito mútuo. Quando Fernanda e Emily se abraçaram, houve uma sensação de cura, um reconhecimento mútuo dos caminhos que percorreram e dos futuros que esperavam construir. A promessa de Fernanda de discutir um caminho a seguir com Guilherme, um que garantisse o bem-estar emocional de Miguel e sua conexão com ambos os pais, foi um testemunho da força e compaixão que a guiaram por sua própria jornada tumultuada. Na véspera de Natal, Fernanda sentiu-se atraída por um último ato de reconciliação, com o bebê Leila a tiracolo. Ela embarcou em uma jornada sincera de volta à sua pequena cidade natal. No meio do silêncio do cemitério, ela ficou diante do túmulo de sua mãe, um emaranhado de emoções tecido em seu coração. Por um bom tempo, permaneceu em silêncio, deixando as memórias e sentimentos a envolverem-na com uma voz tingida de tristeza e amor. Fernanda falou com sua mãe. "Eu te perdoo", ela sussurrou. As palavras aliviando um peso que ela não havia plenamente percebido que estava carregando. "E eu te amo, mãe, e sou grata por tudo que você me deu, pela vida que você me trouxe." Com essas palavras, um profundo senso de paz envolveu Fernanda, um encerramento para os capítulos de seu passado que haviam sido silenciosamente escritos em dor e mal-entendido. À medida que ela voltava para casa, o mundo lá fora parecia refletir sua tranquilidade recém-encontrada. As estradas se estendendo como a promessa de um novo começo. Ao retornar para Guilherme e Miguel, Fernanda foi recebida com o calor de um lar preenchido de amor e antecipação do Natal. Suas celebrações foram simples, mas impregnadas de um profundo senso de alegria e contentamento, marcando não apenas o feriado, mas a jornada que todos haviam empreendido para chegar a esse momento. Aquele Natal foi mais do que uma ocasião festiva. Foi uma celebração de novos começos, de perdão e amor, e da família que eles se tornaram no brilho das luzes cintilantes e das risadas que preenchiam seu lar. Fernanda, Guilherme e Miguel encontraram a maior alegria em estar juntos, um testemunho do poder duradouro do amor e da beleza das segundas chances.